Continuando a série de entrevistas sobre os 130 anos da Missão Salesiana de Mato Grosso, agora nós vamos ver uma conversa que eu tive com o salesiano irmão Tarley Nunes da Mata. A nossa conversa foi sobre a história do trabalho missionário dos salesianos junto aos povos originários do Mato Grosso, Chavante e Bororo. Confira. Mestre Tarley, qual a importância das missões indígenas nesses 130 anos da Inspetoria de Campo Grande, que começou lá atrás em Cuiabá, das primeiras missões? Como é que foi assim? Eu estou convivendo com essas populações, principalmente a Chavante, desde os anos 90. Porém, o nosso trabalho missionário vem de 1895, enfim. É um sonho de Dom Bosco que foi se realizando. Os salesianos no Brasil vieram para trabalhar, entre outras frentes, com as populações indígenas. E no Mato Grosso isso foi a segunda frente de trabalho, a formação dos novos seminaristas, dos novos padres, que o arcebispo de Cuiabá da época solicitou, e imediatamente o trabalho com essas populações indígenas. Então Dom Bosco sonhou com esse trabalho e muitas gerações salesianas tiveram a alegria de trabalhar com essas populações, seja os povos bororos, seja os povos chavantes. E teve muito suor e sangue, aliás. Ao longo desse trabalho, todo esse tempo, a gente estudando, conhecendo, revendo a história, foi um tempo de fato de muito trabalho. Tanto do ponto de vista material quanto imaterial. Material, Sangradouro, você chega em Sangradouro, olha aquela igreja maravilhosa que está lá, foi construída praticamente com tudo que estava ao redor. Desde o tijolo, as telhas, a madeira, foi tudo tirado de lá. E eram os irmãos salesianos junto com os indígenas que proporcionaram todo esse material, sob a liderança dos salesianos sacerdotes, que eram os diretores. São Marcos se inicia em 1958, abril de 58, e praticamente eu conheço ainda os chavantes idosos que trabalharam na construção das telhas, as primeiras telhas que serviram para aquela estrutura missionária. E também material, ou seja, toda a preocupação primeiro de resgate de uma cultura. Não havia essa preocupação de resgate, a primeira preocupação era com a civilização. Então a gente retrocede ali para 1800 e bolinha, 1900, os tempos foram mudando, vem o Vaticano II, há toda uma preocupação com a evangelização a partir do projeto de Deus que está presente em cada povo. Então esse projeto de Deus está como semente no povo bororo, no povo chavante. Então há toda uma preocupação de resgate da própria cultura, principalmente em relação aos povos bororos, e todo um trabalho de valorização de uma cultura. Nós temos hoje, 2023, Padre Jacaria vivo aqui em Campo Grande, no Paulo VI, ele que estava em Sangradouro quando os chavantes chegaram lá. E as palavras dele, ele inclusive registrou nos seus livros. Os chavantes inicialmente tinham um projeto de, entre aspas, entrega da própria vida cultural. Para poder se aproximar dos não indígenas, eles quase que desistiram. Pronto, agora se acabaram os chavantes. Isso o Padre Jacaria disse para a gente várias vezes, inclusive está registrado. E junto com esse trabalho de valorização, os chavantes foram percebendo a importância, a alegria do missionário, com a cultura deles, que nós chamamos regularmente de festa. Com as festas, com as várias cerimônias, os vários momentos cultuais, e tudo aquilo foi dando uma dinâmica nova para esse povo. Então a missão salesiana, no todo esse período de tempo, ela colaborou muito com essa construção material, mas principalmente, eu acho que a maior contribuição para a igreja, para a sociedade, para essas civilizações das populações originárias, é essa construção imaterial, essa colaboração. Isso está tudo documentado? Boa parte está documentada, boa parte.
principalmente aquilo que diz respeito ao Centro de Documentação Indígena, que é um trabalho que iniciou-se ali na mentalidade do pós-Vaticano II, 1965 em diante. Vem vários missionários da Europa, né, da Alemanha, da Itália, o próprio padre Bartolomeu de Accaria, o padre Jorge Lacnite, tantos outros, irmãs salesianas, né, leigos da Operação Mato Grosso, né, que tem toda uma organização própria, mas que também estiveram junto conosco em vários momentos da nossa história. Tudo isso foi sendo documentado, né? Então, uma preocupação com a língua indígena, né, e na seara do Vaticano II, naquela mentalidade nova, foram se buscando os elementos da palavra de Deus a partir da língua indígena. Então não se falava, houve uma mudança muito grande cultural, né? Ao mesmo tempo que na nossa sociedade não indígena as missas deixaram de ser aquele padrão do padre celebrando, entre aspas, de costas para o povo, né? Ao mesmo tempo, vários missionários, entre eles cito o padre Pedro Gavilic, né, um grande missionário, padre Esbardelotto, né, mestre Adalberto Haide, o próprio padre de Accaria e logo imediatamente depois o padre Jorge Lacnite, junto com outras irmãs salesianas. Todo esse grupo foi buscando na vida chavante, na sua língua, na sua cultura, os elementos para não somente uma tradução do texto litúrgico, mas para expressar, isso aqui é muito interessante e muito lindo, né? E que é a riqueza do Evangelho, expressar a riqueza do Evangelho na língua e na cultura e na simbologia daquele povo. Isso está muito documentado, graças a Deus. O CDI, ele não começa com o Padre Jorge, ele se materializa com o Padre Jorge. Ou seja, o Padre Jorge toma a iniciativa de documentar o trabalho dele, o trabalho de mestrado, o trabalho de tradução dos textos bíblicos, né, mais do que a Bíblia. Porque era uma novidade. Esse trabalho é muito bonito, né? E vem, aí que está outro detalhe muito bacana, isso é da Igreja, após o Vaticano II, esse interesse. Então o Padre Jorge, ele chegou no momento certo, na hora certa. Ele pega toda essa energia do Vaticano II, né, essa renovação, essa busca pelo conhecimento da língua autóctone, a valorização da língua indígena, entendendo aquilo como uma construção de Deus, que faz toda a diferença. Você chegar e achar aquilo diabólico, que é uma outra mentalidade, né, que persiste até hoje também, ou você dizer aquilo, nossa, que lindo, olha como é que Deus é maravilhoso, né, e Ele constrói o seu reino também nesse povo. O interessante do Padre Jorge era formador, era músico. Também. Muito metódico, ele foi muito metódico, muito estudioso. Eu tenho uma dimensão, eu tenho uma noção do trabalho que ele fez por lidar, né, por ter a alegria de lidar com a revisão constante desses materiais que são republicados, né? Inclusive o último já deve estar pronto já, que é a partir agora do tempo do Advento para frente, né? Então isso eu lido com ele o ano inteiro. Eu vou reelaborando, eu vou reeditando, né? Então tem que pegar, é complicado, você pega, é um arquivo, o programa todo não é o Word, chama-se Word Perfect, você que é da área você já utilizou? Já. Né? Por que ele foi para o Word Perfect? Por conta do acento que na língua chavante, o E e o I é nasalizado, então é um END, não é o ED, né? Então o I também é nasalizado, então você tem que ter o acento nasal, você tem que ter o til, e o Word ele não permitia. O Word Perfect tinha uma via, eu não sei como é que faz, porque eu nunca fiz, chama-se justaposição. São 8 movimentos para colocar o til em cima do E e do I, da letra E e da letra I. Então ele foi por conta dessa característica, né? E até hoje o software que eu uso é o Word Perfect. Bom, então vamos falar sobre vocação. Esse trabalho dos salesianos com os chavantes, principalmente, rendeu vocações, né? Como é que está esse aspecto, né? Então, ao longo de todo esse período de trabalho nosso, seja com os povos bororos,
e atualmente com os bororos e com os povos chavantes, vários deles manifestaram, né, a vontade de se fazerem salesianos. Então a gente tem a grande alegria de ter como companheiro, como salesiano, como sacerdote, o padre Aquilino, né, que atualmente é o pároco, né, primeiro pároco indígena, né, da nossa inspetoria, primeiro indígena salesiano também, mas é uma caminhada muito bonita que foi feita. E ele percorreu todo esse período com o apoio de muitos salesianos. Né? Por exemplo, o próprio padre Jorge e o padre Jacaria. Né? Eu sempre brinco que é o Pedro e Paulo, né, ali na evangelização dos chavantes. Né? Uma comparação que eu acho que é bonita explorar, no sentido de que não precisa todo mundo pensar igual, mas você tendo, né, pessoas com ideias diferentes, mas voltados para o mesmo objetivo. Então, o padre Aquilino, ele hoje representa para nós todo um fruto, né, desse esforço missionário de anos e anos. Assim como tantos e tantos outros aspirantes, alguns que ficaram conosco por 10 anos, por 12 anos, por 8 anos, e que pelos seus motivos, né, desistiram da caminhada salesiana, mas continuam na caminhada na aldeia, são professores, são líderes, né, dos seus povos em várias situações, e mantém esta clareza de que, isso aqui é bonito, de que eles são missionários laicos. Eles são chavantes, mas eles carregam com eles essa identidade de portadores do Evangelho de Cristo. Isso é muito bonito, é muito significativo, né? Porque às vezes olhando só o resultado, mas só tem, né, o padre Aquilino de padre e outros, com a graça de Deus virão. Né? E a inspetoria continua trabalhando, e vamos trabalhar cada vez mais. Porém, é um movimento muito grande de chavantes e bororos, né? Ultimamente muitos chavantes, que convivem conosco por vários anos e que continuam ou não, mas levam essa marca, essa característica de atuarem na evangelização dos chavantes e dos não chavantes. Né? Isso é muito bonito. Um exercício de chutômetro. Em 130 anos, a missão salesiana tem um salesiano chavante. Daqui 130 anos, você consegue imaginar quantos mais podem vir, olhando para essa perspectiva vocacional que se aflorou agora nos últimos 10 anos? Eu penso que, se a gente olhar na história da inspetoria, ao longo desses 130 anos, várias vocações autóctones, brasileiras, né, passaram por esse processo. Poucas inicialmente continuaram. Né? Com o passar do tempo, da história, naturalmente, né, essas vocações elas foram aumentando, né? Seja pelos tempos, né? Seja pelo Vaticano II, que mudou muito a mentalidade, seja pela dificuldade das vocações da Europa, que era quem fornecia nessas vocações para a nossa inspetoria. Então é uma caminhada que nós devemos e vamos continuar. A gente deve e vai continuar apostando, porque é a sementeira onde Deus está distribuindo as vocações. Né? E Dom Bosco sonhou desde o início com as vocações indígenas também, que nós fôssemos trabalhar com eles e com a nossa metodologia, né, com a nossa abertura ao projeto de Deus, a gente conseguisse oferecer para essas populações autóctones também condições de conviverem conosco, de serem salesianos e de se tornarem expressão do carisma que eu não sou chavante, não falo chavante. Então seria de uma riqueza muito grande. Nós temos muito mais chavantes, bororos, né? Oxalá aqui do Mato Grosso do Sul, vocações de outras etnias para enriquecer o carisma de Dom Bosco.